Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de janeiro de 2024, e estamos nós aqui reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médios. O Livro dos Médios, tem um artigo, tem que definir, né? Nós vamos iniciar hoje o item 330. Nós estamos na segunda parte, capítulo 29, intitulado Reuniões e Sociedades Espíritas. E nós estamos nas reuniões instrutivas, certo, Carla? Reuniões instrutivas, e que puxão de orelha nós recebemos no nosso estudo anterior, em que ele vai falar do médium fascinado, né? O perigo da fascinação. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de gratidão, e eu vou solicitar para a nossa irmã Carla orar para a gente. Amado Jesus, te agradecemos essa oportunidade de nos reunirmos, de nos encontrarmos e de como aprendermos agora de construir esse abrigo para as horas difíceis. E esse abrigo, esse escudo, és tu, mas és tu presente diariamente em nossas vidas. E aqui nós vimos para estreitar esses laços contigo, com os teus ensinamentos e com essa doutrina que nos conduz num caminho seguro, num caminho sereno, num caminho confiável. Que seja a nossa fé também construída na rocha para os momentos difíceis, para a serenidade nos momentos alegres e sempre em tua companhia. Ajuda-nos a entender essas lições que tanto precisamos. Que assim seja. Então, vamos lá. 330. O objetivo de uma reunião séria, deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. E quando a gente fala em reunião séria, não vai pensar apenas numa reunião da prática mediúnica, mas toda reunião espírita, mesmo a reunião de estudos, reuniões de avaliações. Então, qual o propósito daquele grupo, a seriedade daquele grupo, tudo isso conta. Porque um estudo sem comprometimento do dirigente, dos participantes, nós não vamos ter a presença de espíritos nobres. O que eles vão fazer lá? E a gente precisa da presença dos espíritos nobres, porque são eles que nos inspiram, são eles que nos ajudam na compreensão. Quando a gente estuda as obras de André Luiz, isso fica tão claro, a assistência dos espíritos, mas eles estão assistindo qual instituição? Qualquer uma? Aquelas instituições em que os trabalhadores, em que os participantes verdadeiramente estão voltados para o bem. Então, o objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos, incorreria em erro se ela se julgasse imune. Ela quem? A reunião, a associação, se julgasse imune à ação deles. Então, ele diz assim, é um erro eu acreditar que esses espíritos, vou usar o termo aqui, os mentirosos, não terão acesso. Incorreria em erro se ela se julgasse imune à ação deles, fiando-se tão só nos seus objetivos e na qualidade de seus médiuns. Qual é o risco que nós corremos hoje? A gente acha que o fato de nós estarmos fazendo uma reunião na instituição espírita, fisicamente falando, que isso já fica claro, seguro, que não teremos a presença de espíritos mentirosos e malevolentes. Aonde leram isso? Olha só. Tal meta não será alcançada enquanto a reunião não se achar em condições favoráveis. Quais são as condições? A fim de compreender perfeitamente o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor, nós, que se reporte ao que dissemos atrás no item 231 sobre a influência do meio. Eu vou pedir para a Carlinha ler rapidamente o item 231, só para a gente lembrar. Influência do meio, item 231. No item 231 tem várias perguntas. A primeira, o meio em que se acha um médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Respostas.
todos os espíritos que cercam o médium o ajudam, para o bem ou para o mal. Segunda pergunta. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? Sim, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos mais elevados podem, às vezes, comunicar-se, graças a um favor especial, não obstante a imperfeição do médium e do meio, mas então estes se conservam completamente estranhos. Terceira pergunta. Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósito mais sérios? Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil, nos meios poucos instruídos, mas em que há sinceridade, vamos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios é preciso que se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. E última pergunta. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Não. Algumas vezes assistem a elas com o objetivo de aproveitar os ensinos que vos são dados, mas neste caso permanecem calados, como estouvados numa reunião de pessoas ajuizadas. Muito bem. Na questão de número 1, que a nossa Carlinha leu, ficou bem claro que os médios influenciam no médio. Por isso que ele diz o meio. Olha que interessante. E os médios, na verdade, é porque todos nós o somos em um grau qualquer. Que influência seria essa? Vamos dizer que nós somos um grupo de 12 pessoas. Tá? 12 pessoas. Vamos colocar aqui um grupo de desobsessão. Gente, a gente estuda isso nas obras de André Luiz. Se eu, naquele dia, tive uma conduta moral não lá muito boa, não tenho. Vamos dizer que eu tenha ido para um forrobodó desses da vida, uma vida sexual totalmente desregrada. Quando eu entro na sala, eu vou atrapalhar? Vou. Eu contamino o ambiente. Gente, eu dou um trabalho para a espiritualidade me isolar enorme, para eu não contaminar todo o ambiente. Nós já vimos isso nas obras. Agora imagina isso 1, agora imagina isso 2, 3, 4. Isso não vai influenciar nas comunicações? Isso não vai? Claro que vai. É por isso que nós falamos em um ser coletivo. Então, no item 231, sobre a influência do meio, nossa Carlinha acabou de ler. Deve-se levar em conta que cada indivíduo está cercado por certo número de comparsas invisíveis, que se identificam com o seu caráter, gostos e pendores. Nós estudamos recentemente na obra Missionário da Luz, lá no iniciozinho, um caso de um cidadão que ele tem 2 ou 3 parceiras, Augusto, e elas não adentraram na instituição, não quiseram, e ficaram aguardando ele do lado de fora. E a área dele de desequilíbrio era a área sexual, e elas as parceiras dele. Então, a minha atitude me atrai as companhias que estão de comum acordo com as minhas atitudes. Logo, se as minhas atitudes são nobres, se eu me esforço para ter uma atitude nobre, porque, meus irmãos, você diz, mas a tia quer que a gente seja perfeita. Não, gente. O que a gente está estudando não é para ser perfeito. O que a gente está estudando é para ser humano. Nada do que a gente estuda é perfeição ainda, é caminho. Para eu ser anjo, eu tenho que primeiro ser humano. Os estudos estão me convidando para eu sair da animalidade. Então, dizer assim, a tia quer que a gente seja perfeita? Não. Nós estamos estudando para nos tornarmos humanos. Quando alguém entra na tua casa, não te incomoda? Alguém estranho? Claro que te incomoda. O que é isso? Marcando território. É um animal. Não
quero ninguém estranho no meu território. Isso incomoda a gente. É o animal que está dentro da gente. É o animal que está dentro da gente. Então, enfia isso na cabeça. O que nós estamos estudando, o que Jesus veio nos trazer, as lições é a lição que a gente dá conta, que é a lição para nos tornarmos humanos e deixarmos a animalidade. Quando nós nos tornarmos humanos, aí nós teremos lições de perfeição. Quando a gente diz que Jesus mergulhou na carne, se revestiu de corpo, ele disse assim, olha, eu vou ser humano para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que é ser um humano. Ele não mostrou para a gente como é ser um Cristo. Ele mostrou para a gente como é ser humano. Humano. Ele se humanizou. Ele se revestiu de carne. É isso. Entende? Ele não viveu na terra como... Tanto é que ele andou, ele dormiu, ele caminhou, trabalhou, foi filho humano. Entendeu? Respeitou as leis. Então é isso que a gente tem que entender. Primeiro, nem a ficha da gente caiu. A gente acha que a lição de Jesus é para a gente ser perfeito. A gente está longe da perfeição. Está muito longe, inclusive, da humanidade. Então vamos lá. De comparsas invisíveis que se identificam com seu caráter, gostos e pendores. Portanto, toda pessoa que entra numa reunião traz consigo espíritos que eles são o quê? Simpáticos. Ou seja, estou contigo. Gosto de ti. Conforme o número e a natureza deles, esses comparsas podem exercer sobre a assembleia e sobre as comunicações uma influência boa ou má. A gente está estudando agora os mensageiros. Vimos a presença do senhor Aniceto, o Aniceto, como você preferir, a gente acabou chamando sempre Aniceto, mas nós vimos a condição do senhor Aniceto dentro da casa da dona Isabel. Ele influenciou? Ele influenciou a dona Isabel? Muito. Influenciou para o quê? Para o bem ou para o mal? Mas por que ela tem a presença de um senhor Aniceto na sua instituição, na sua reunião? Porque ela é uma mulher o quê? Conduta moral. Por isso que ele diz. Então, uma reunião, olha só, uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela em que todos os seus membros, animados de igual amor pelo bem, só trouxesse consigo espíritos bons. Já pensou? Tu imagina se todos que frequentassem a reunião trouxessem consigo só os espíritos bons? É por isso que a gente fala que a reunião ela tem que ter um grupo de afinidades, de pessoas realmente com propósito no bem, com desejo do bem, com a vontade de acertar. É por isso que tem determinadas reuniões que você não se sente bem. Eu já fui convidada à reunião do movimento que eu vou e você sente qualquer coisa, menos a presença de espíritos nobres. Porque cada um vive o seu mundinho, vivendo e discutindo as suas particularidades. Volto numa reunião dessa? Não volto. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, reunir, ok. Quem? Com quem? Olha o que ele está falando aqui, eu vou repetir. Uma reunião perfeita seria aquela em que todos os seus membros, animados de igual amor pelo bem, só trouxessem consigo espíritos bons. Em falta da perfeição dessa reunião, a melhor será. Então, é difícil reunir um grupo unido, um grupo com propósito nobre. É difícil? Dificílimo. Então, o melhor seria aquele quê? Em que o bem suplante o mal. Isto é tão lógico que não precisamos insistir mais com essa explicação. Então, a gente pensa assim, o que seria esse bem em que suplante o mal? Então, tem um, tem dois, ali
capetinha, mas tem os demais que estão ali com propósito, estão com desejo, né? Então eles deveriam suplantar o mal e não desistir. Então isso é para ela ficar relativamente melhor, entendeu? Então quando a gente lê isso aqui, a gente para e pensa da responsabilidade das nossas atitudes. E é isso, gente, ninguém está sozinho. A minha forma de ser, o meu jeito de ser, a minha conduta traz comigo os meus afetos, os meus afins. E para onde eu vou, vão comigo. Estudamos na obra de André Luiz, agora com o seu Aniceto, na obra de Messagetes, que a grande maioria desencarna e vai para as colônias espirituais. O que a gente aprendeu, gente? A grande maioria fica aqui. Então imagina como é o dia a dia. Quantas vezes já não ouvimos comunicações de espírito dizer: não, encontrei com ele na rua, gostei dele, passei a ser parceiro dele. Ele bebe, eu gosto de beber. Então, cada um que chega traz as suas companhias, que dá um bem-estar ou dá um mal-estar muito grande na gente. Então, quem são as nossas companhias, não é verdade? 331. Dá para ir mais? Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros. Olha lá. Uma reunião é um ser coletivo. Isso daqui é algo que você tem que estar bem destacado na tua vida, porque essa frase é bem repetida pelo professor Allan Kardec e nos traz a responsabilidade do coletivo. Tá? Então não existe um médio e ele... Não. Daí o cuidado em se formar reunião, principalmente reunião de desobsessão. Né? Esse é um dos cuidados, a gente dá curso de mediunidade, mas a gente tem muito cuidado quando vai formar grupo. E o médio, por isso que a gente faz um estudo longo de curso de mediunidade, porque ao decorrer do curso a gente vai cutucar muito na conduta moral, E aquele que realmente está predisposto a fazer a sua reforma, ele dá continuidade ao curso. Aquele que não quer, ele desiste. Desiste, vai falando mal do dirigente, aquela moça é chata, ela quer que a gente seja perfeita, ela não está dizendo: vem cá, meu filho. Não é perfeição, não. Esse estudo é só para a gente ser humano. Lembra sempre disso. Jesus veio à Terra e se vestiu de humano. Ele não se revestiu de um Cristo. Pouquíssimas vezes Jesus utilizou os seus poderes, vamos dizer assim, né? E ele disse: estou fazendo isso para confirmar o que está escrito nas Escrituras, para entender que eu sou o Messias. As curas que ele fez. Mas a conduta dele, a conduta no dia a dia era de um ser humano. Quando ele encontrou Marta e Maria chorando porque Lázaro estava morto, ele chorou, vendo o sofrimento das meninas. Olha que sensibilidade, né? É o humano. Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros. Então, são resultante da instituição espírita dos seus membros, os participantes, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo o quê? É igual ou diferente? Igual, olha lá. Ora, quanto mais homogêneo, mais igual, parecido, junto for esse feixe, tanto mais força terá. Então imagina um grupo com propósito de estudo sério, um grupo com propósito de ajudar, um grupo com propósito de se moralizar. Poxa vida! E é fácil encontrar um grupo desse? É dificílimo. Obreiros da Vida Eterna, só a casa da Dona Adelaide. Lembra? E eles mesmos falam lá da dificuldade de encontrar uma instituição séria. E séria é: eu estudo e o grupo se esforça para viver. Isso é levar a sério o que eu estou estudando. Em tudo, gente, em tudo. Imagina que eu estudo medicina e não vivo a medicina para mim mesmo. Imagina que eu estudo as leis na área jurídica e na minha vida, no meu cotidiano, eu não aplico isso. Nem na profissão
sabendo que o que eu estou fazendo está errado. Eu levo a sério o que eu estudo? Não. Né? Vou pegar aqui o Tarcísio, que é da área da odontologia. Estuda, sabe todas as formas de prevenir. E ele não utiliza nem a prevenção. Ele leva a sério o que ele estuda? Não. Então eu estudo a parte moral. E no meu dia a dia eu não vivo, eu também não levo a sério. Então, ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. Se ficou bem compreendido o que foi dito no item 282, pergunta 5. Vamos lembrar, Carlinha? 282, pergunta 5. Vamos lá, vamos lembrar. 282, pergunta número 5. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são feitas de todos os pontos do universo? Resposta: muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que vos posso dizer é que o espírito evocado, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica, que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento como na terra ouvis a voz. E a 5A, será o fluido universal o veículo do pensamento como o ar é o veículo do som? Sim, com a diferença de que o som não pode ser ouvido senão num raio muito limitado, enquanto o pensamento alcança o infinito. O espírito no espaço é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Lindo, né? Então já sabemos que tá isolado, pensou. Então, já lembrando, olha, se ficou bem compreendido o que foi dito no item que a nossa irmã Carla acabou de ler, 282, a pergunta 5, sobre a maneira pela qual os espíritos são avisados do nosso chamado. Qual é a maneira? Passa no WhatsApp? Facilmente se compreenderá o poder da associação do pensamento dos assistentes. Já que o espírito é de certo modo alcançado pelo pensamento, como nós o somos pela voz, 20 pessoas, unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só, mas, a fim de que esses pensamentos concorram para o mesmo fim, é preciso que vibrem em um uníssono, ou seja, todos em um mesmo pensamento. Aí tem um que dorme. Pensa, a pessoa vai para a reunião mediúnica dormir. Tem outro que vai e fica pensando, diz, ai meu Deus, eu esqueci de fazer isso lá em casa, olha, eu esqueci de avisar fulano, esqueci de avisar Beltano, olha, amanhã eu vou ter que ir lá para tal canto. Ele não está nem participando da reunião. É para acabar. Mas tem. E na avaliação ainda diz, gente, hoje porque eu estou tão preocupada, eu fiquei pensando, acho que eu dava vontade de olhar para a pessoa, o médium estava se estribuchando numa comunicação super difícil e a criatura, ao invés de estar vibrando, estava lá não sei aonde. Isso é falta de consciência do que é uma reunião de desobsessão. A fim de que esses pensamentos concorram para o mesmo fim, é preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode se dar sem o recolhimento, né? Sem o recolhimento, concentração. Por outro lado, chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, o espírito se sentirá mais à vontade. Sabendo que só encontrará amigos, virá de boa vontade, mais disposto a responder. Isso é autêntico? Imagina um espírito zombeteiro ou uma pessoa zombeteira, brincalhona, desagradável. Ela chega numa reunião onde tem pessoas sérias, pessoas autênticas, pessoas estudiosas, com bom propósito. Ele vai conseguir se sentir à vontade? Não vai. Da mesma forma, se é um grupo de zombeteiros e entrar uma pessoa sensata, estudiosa, não vai se sentir à vontade no meio do zombeteiro.
porque não é o grupo dela. Então, nós buscamos os nossos afins. Aqueles que pensam como eu penso. Aqueles que fazem do jeito que eu gosto. Encarnado. Desencarnado é do mesmo jeito. Por outro lado, chegando ao meio que ele seja completamente simpático, o espírito se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos, disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, esse aqui inteligente que ele fala, porque tem as manifestações espíritas, as físicas, as materiais, movimentos de objetos, né? E tem as inteligentes, ou seja, que traz um cunho, que traz uma informação, que traz uma mensagem, ok? Já deve ter se convencido desta verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradáveis para o espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. Acontece a mesma coisa com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhe dá mais o que? Vivacidade. Então, imagina ele está num grupo, ele vai falar na plateia, ele vai falar para a plateia, e ele percebe que as pessoas ali estão todas armadas para ele. Como é que ele vai se sentir? Super seguro, à vontade? Não. E porque, às vezes, a pessoa está falando, o outro ainda faz bem assim, ó. Coitado. Agora, se ele olha e ele percebe, porque tem a vibração, a gente percebe a vibração, mas se ele olha e se sente acolhido por aquela plateia, poxa, vai fluir muito melhor, né? A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que decuplica seus recursos, ao passo que a indiferença e a hostilidade o perturbam e até mesmo paralisam. É por isso que os aplausos arrebatam os atores. Ora, os espíritos, muito mais impressionáveis do que os humanos, devem sofrer mais fortemente ainda a influência do meio. Toda reunião... Gente, tá dando para compreender? Tá bem claro? Igual o sol de meio-dia de Manaus? Hoje, então, ele estava bem claro mesmo. Puxando a responsabilidade de cada um. Toda reunião espírita deve, pois, buscar a maior homogeneidade possível. Estamos nos referindo, naturalmente, àquelas em que se deseja chegar a resultados sérios. Então, ou seja, pautado nisso daqui que nós acabamos de ler, devemos fazer reuniões mediúnicas públicas. Aqui ele deu um número de 20 pessoas, que já é difícil. Então, quanto maior o número de pessoas, mais complicado fica essa homogeneidade. Então, quanto menor, 15, 12, 13 pessoas no máximo. Então, se eu faço reunião mediúnica pública, nunca li isso aqui. Não tenho a mínima ideia que cada pessoa que está ali está trazendo seus parceiros e que está atrapalhando, inclusive, as comunicações. Outra pergunta. Pautado aqui na unidade de pensamento, na direção de pensamento, se houver 2 ou 3 comunicações simultâneas, eu continuo sendo um ser coletivo? O dialogador, primeiro, são 3 dialogadores, conversando, cada um com os espíritos, e os médios de apoio vai estar vibrando por quem? Nós não somos um ser coletivo. O ser coletivo é a unidade de pensamento. Então, eu tenho uma comunicação, um dialogador, eu estou falando comunicações simultâneas. Então, eu tenho uma comunicação, um dialogador e os demais médios pensando, vibrando e direcionando para aquele irmão que está se comunicando. Tanto para o dialogador, para que ele possa receber o amparo da espiritualidade, quanto para o espírito sofredor. Só isso daqui já é material suficiente para a gente entender o ser coletivo, para a gente entender a responsabilidade do pensamento, para a gente entender o que ele acabou de falar. Olha, toda reunião espírita deve, pois, buscar a maior homogeneidade possível. Não só de comportamento moral, de intenção,
mas desse processo da reunião acontecendo. Eu já participei como convidada, fora de Manaus, inclusive, de uma reunião em que havia comunicações simultâneas. Gente, é uma coisa de doido. É desagradável, é perturbador. Imagina 6 pessoas falando ao mesmo tempo, 3 médios e 3 dialogadores. E alguns médios de apoio ainda se acham no direito de orar em voz alta. Eu fiquei doidinha. Então, não é grupo sério, nunca estudou, não dá. Não é assim, gente, não é assim. E eu me recordo que uma das médios de apoio rezou até Salve Rainha, que eu não sei, né, porque é Salve Rainha da Igreja Católica, né, e eu não sei, realmente, eu nunca fiz primeira comunhão, nada disso eu não sei. Mas pelo começo, Salve Rainha, eu digo, valha-me Deus, onde é que eu estou, meu pai? Aonde é que eu estou? Falta de estudo. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente, tais precauções se tornam desnecessárias. Mas, então, ninguém deve se queixar da qualidade do produto. Esse é Kardec. Se você quiser fazer, pegar qualquer espírito para se comunicar, sempre vai ter. Mas a qualidade da reunião é essa. Vamos finalizar? 332. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, então quais são as condições necessárias? Tá vendo como comunhão dos pensamentos está em todos? Recolhimento, concentração, comunhão dos pensamentos. De toda reunião séria. Tá? Séria. Compreende-se facilmente que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Ou seja, quanto maior o número de pessoas, mais difícil fica. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que 10 pessoas distraídas e barulhentas. O que está falando aqui? A intenção é tudo. Mas você há de convir que é difícil reunir 30 pessoas e todo mundo ficar ali atento. Imagina um dando comunicação e os 28 ali atentos ao dialogador, é difícil. Do que 10 pessoas distraídas. Mas também é evidente que, quanto maior o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato comprovado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações, pelos motivos que acabamos de expor. Um maior número, mais concentração, a ideia, a unidade de ideia, o propósito moral. Entendeste? 333. Existe ainda outro ponto. Gente, a pessoa pode estar em casa ouvindo e dizer assim, ai tia, mas lá no centro a gente faz assim há anos. Vou repetir. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente tais precauções se tornam desnecessárias. Mas então ninguém deve se queixar da qualidade do produto. O manual de prática mediúnica é o livro dos médiuns. Não é o teu dirigente da tua casa espírita que faz na cabeça dele, não. Se faz, está errado. O manual de prática mediúnica é livro dos médiuns, pautado na doutrina espírita. Se eu quero fazer uma reunião conforme a terceira revelação, que me traz segurança, não me traz nenhum perigo, aí eu tenho que pegar o manual. Você compra um eletrodoméstico para saber usar, você tem que ler o manual. Então, para eu usar a faculdade mediúnica pautada na terceira revelação, eu tenho que estudar o manual.
Existe ainda outro ponto, isso já é o 333. Não menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas elas sempre estão presentes espíritos a quem poderíamos chamar frequentadores habituais, que não devem ser confundidos com os que se encontram em toda parte e em tudo se intrometem. Estamos nos referindo aos espíritos protetores ou aos que são interrogados com mais frequência. Não se pense que esses espíritos nada mais tenham a fazer senão ouvir o que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se realizam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente e é raro faltarem. Alguns chegam a levar a pontualidade ao excesso. Ofendem-se com um atraso de 1/4 de hora. 1/4 de hora é quanto tempo? 15 minutos. Tá? E se eles mesmos marcarem o horário da reunião, será inútil chamá-los antes desse momento. Porque vocês acham que o espírito está tocando harpa em cima de uma nuvem? Poxa, vai ler as obras de André Luiz para a gente ver a quantidade de trabalho que eles têm. E o tempo todo é tudo muito marcado, tudo muito regrado, que corre para um lado, corre para o outro. Imagina a quantidade de doidinho que tem para eles auxiliarem. Acrescentemos, todavia, que embora os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram tão meticulosos a esse ponto. Porque ele falou aqui, ofendem-se. Isso é espírito da primeira, segunda ou terceira ordem? Agora olha aqui. Acrescentemos, todavia, que embora os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram tão meticulosos a esse ponto. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade. Vou repetir. A exigência de pontualidade rigorosa, ou seja, é quando você se torna um tirano. Olha, eu me recordo, fazendo estudo, tinha uma participante, quando dava 21 horas, que era o final do estudo, meu irmão, ai de mim que não finalizasse. Porque ela se agitava tanto na cadeira que me incomodava. Aí começava, e mexe para um lado, dizia que já estava doendo, e era impressionante. Ela virava, olhava, 21 horas começava a ter o ataque dela. Mas era uma pessoa rigorosa, com horário, tirano. Então, o tempo, ele me dá um norte. Mas quando eu começo a me tornar um tirano da vida alheia por conta do relógio, eu estou com uma doença mental. Eu não estou bem. E eu estou começando a fazer mal para o outro. Então, marcamos as 20 horas. Eu não vou chegar a 20h30, é falta de respeito. Mas 25, 20h10, 20h15 vai matar alguém? O tempo é só para a gente ter uma noção do horário que nós vamos nos encontrar. Mas eu não tenho que ficar neurótica porque você chegou 21 minutos. E aí já é o suficiente para você surtar. Porque tem pessoas que se escravizam realmente em relação a isso. Chegando a ser neurótico e acabando realmente com a relação, com a convivência, se tornando desagradável para a vida alheia. Agora a gente tem que também ter um cuidado, porque às vezes nós nos viciamos ao atraso. Aí já é outra coisa, né? Porque uma coisa é uma exceção, outra coisa é quando a exceção passou a ser regra. Você podendo chegar, não chega. Marca tudo muito atropelado e aí você acaba realmente atrapalhando. Então, se aquilo me começa a incomodar, sinal de perigo. Porque se você já começa a se irritar, porque a Mita chegou 20h10, isso não tá, tu não está bem. O problema não é a Mita, é você não está bem. Precisa se tratar.
E ele diz, a exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja pueril. É claro que eles podem comparecer mesmo fora das horas consagradas à reunião, apresentando-se de boa vontade se o fim que se tem em vista for útil. Nada, porém, é mais prejudicial às boas comunicações do que o chamar a torto e a direito, ou seja, a qualquer hora, para satisfazer uma fantasia e, principalmente, sem motivo sério. Como não estão sujeitos aos nossos caprichos, é possível que não atenda ao nosso chamado, situação de que se aproveitam outros espíritos para lhes tomar o lugar e até mesmo que os nossos. Agora me diz se é gostoso estudar essas obras. É uma maravilha, nos esclarece, nos dá um norte e faz com que a gente aprenda a respeitar essa doutrina. E assim nós conseguimos finalizar as reuniões instrutivas, que começou no 327 e terminamos no 333. Se Deus nos permitir, o nosso próximo encontro, iremos estudar sobre sociedades propriamente ditas, o item 334. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, qual o propósito daquele grupo, a seriedade daquele grupo, tudo isso conta. Porque é um estudo sem comprometimento do dirigente, dos participantes, nós não vamos ter a presença de espíritos nobres. O que eles vão fazer lá? E a gente precisa da presença dos espíritos nobres, porque são eles que nos inspiram, são eles que nos ajudam na compreensão. Porque, meus irmãos, você diz, mas a tia quer que a gente seja perfeita. Não, gente. O que a gente está estudando não é para ser perfeito. O que a gente está estudando é para ser humano. Nada do que a gente estuda é perfeição ainda, é caminho. Para eu ser anjo, eu tenho que primeiro ser humano. Os estudos estão me convidando para eu sair da animalidade. Então, nós buscamos os nossos afins. Aqueles que pensam como eu penso. Aqueles que fazem do jeito que eu gosto. Encarnado, desencarnado é do mesmo jeito. Toda reunião séria, então quais são as condições necessárias? Tá vendo como comunhão dos pensamentos está em todos? Recolhimento, concentração, comunhão dos pensamentos. De toda reunião séria, tá? Séria. O manual de prática mediúnica é Livro dos Médiuns, pautado na doutrina espírita. Se eu quero fazer uma reunião conforme a terceira revelação, que me traz segurança, não me traz nenhum perigo, aí eu tenho que pegar o manual. Então, para eu usar a faculdade mediúnica pautada na terceira revelação, eu tenho que estudar o manual. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus
por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, que possamos agradecer ao nosso Mestre por excelência, o nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes. E se o nosso Pai nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.